Hoje em dia, as pessoas desconfiam das outras. Então, vamos ouvir mais uma história da Bíblia hoje sobre o que a desconfiança excessiva pode provocar. Porque até às vezes a pessoa cumprimentar alguém que não conhece, as pessoas parecem que ficam assim a olhar com desconfiança, não é? A pessoa passa na rua e ou cruza-se com uma pessoa ou vão na mesma direção, a pessoa diz um bom dia, parece que as pessoas respondem assim com desconfiança. E a desconfiança excessiva também não é boa. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente e devemos ser simples como a pomba, como as pombas, ok? Então, devemos sim ser prudentes, mas não levar a desconfiança excessiva, tá? Porque isso provoca mesmo coisas muito graves, como vamos ouvir aqui. E não só, a desconfiança também excessiva provoca insegurança e medo. A pessoa não confia nas pessoas, tem medo de tudo. Lhe dizem uma coisa até que é boa para ela começa a desconfiar. Não, isso não é bom, isso não. E se ela não tiver conhecimento do assunto, não vai pesquisar, mas simplesmente não aceita porque está com desconfiança. E não é bom. A Bíblia já avisa, né? Devemos ser prudentes, como a serpente, mais simples como a pomba. Simples no sentido de aceitarmos também as coisas para podermos viver, não é? A respirar bem, sempre a desconfiar, sempre atentos, sempre assim também não vivemos. Atiramos sempre cortisol para o organismo, como eu digo, como técnica de nutrição. Então, mas eu vou contar aqui uma história da Bíblia. Antigamente, há 3.000 anos quase, no tempo do rei Davi. Então, o que aconteceu há 3.000 anos no tempo do rei Davi? O rei dos Moabitas, não é? Morreu e sucedeu-lhe o seu filho Anum. Anum era o filho do rei que morreu, dos Moabitas. E o rei Davi pensou assim, eu vou então ser bondoso para o filho do rei que morreu, porque o pai dele, penso que é Noás, ok? Era também bom para mim. Então eu vou ser bom com o filho. O pai dele, como o pai morreu, né? O rei, vou mandar os meus homens para irem consolar o filho do rei, né? Pronto. Só que vê como é que o que a desconfiança fez aqui nessa história do rei Davi. Então, os homens de Davi, quando chegaram, os príncipes dos Moabitas, né, disseram assim a Anom, o filho do rei que morreu, disseram assim, tu pensas que estes homens estão a vir para honrar o teu pai? Não! Eles estão a vir para te fazer mal, estão a vir para espiar a terra, a tua terra, e para te fazerem mal. Aqui na Bíblia conta essa história em 1 Crônicas 19, 1 a 6. Eu só para aí no 6, porque o resto é guerra. Então, o que o filho do rei fez? O rei morto, né? O que ele fez, o filho do rei morto? Que morreu o pai. Pegou nos homens de Davi, prendeu-lhes e cortou-lhes o cabelo, a barba, rapou-lhes a barba e cortou-lhes o manto até o joelho. Isso antigamente era vergonhoso, eles usavam a barba e usavam roupas compridas e ele cortou até o joelho, quer dizer, fez mini saia, fez os homens vestidos de mini saia. Agora vamos rir um bocadinho também, né? Vestiu mini saia aos homens, cortou-lhes as mantas e ficou só de joelho, e isso era uma grande vergonha para eles antigamente nesse tempo. E não só cortou-lhes a barba. E o que aconteceu? Os homens de Davi ouviram, foram dizer a Davi o que tinha acontecido aos outros homens, e eles ficaram envergonhados, porque eles iam voltar para a terra deles sem barba e com mini saia, porque o outro cortou-lhes o manto.
Então Davi disse, olha, fiquem em Jericó, não venham já, para vocês não terem vergonha, não passarem essa vergonha, fiquem aí até que as vossas barbas cresçam. E assim foi. Mas Davi, quando viu isso, claro, rebentou guerra entre os moabitas e os homens de Davi, não é? Então, os israelitas nesse caso. E então aí houve guerra. O que a desconfiança foi fazer? Eles desconfiaram. Davi foi com boa fé, mas eles, como desconfiaram, então começaram a ver que Davi ia fazer guerra. Eles foram comprar não sei quantos mil, não sei que tanques de guerra e coisas assim. Depois, a partir do capítulo 7, já começa a contar como é que eles se defenderam. E depois houve então guerra e muita gente morreu por causa da desconfiança. E Davi tinha boa vontade. Aqui, esse ditado de ser prudente como as cobras é verdade. Devemos ser prudentes, não acreditar em tudo e analisar bem as coisas. Mas também devemos ser simples como as cobras, como as pombas, para que nós não desconfiemos de tudo. Como eu já disse, porque muita desconfiança, como eu já disse no início, dá coisas que não são tão boas, atira cortisol para o organismo, a pessoa fica sempre na defensiva, a pessoa está a dizer uma coisa que até é bom para ela, diz, não acredito, está a ver? Por isso, temos que ser prudentes, mas não muito desconfiados excessivamente. Há 2000 anos já era assim, e agora está pior. Quase ninguém confia em ninguém. Você dá um bom dia e as pessoas estão a desconfiar. Você vai à rua, dá uma coisa a alguém, as pessoas também desconfiam. Está a ver? Então, meus amigos, aqui fica mais uma história. Quem gosta pode ir ver e pode acabar o livro de Primeiras Crônicas 19 todo. Isso é Primeiras Crônicas, como eu já disse, 19 de 1 ao 6, está bem? Então, aqui está. A Bíblia não é um livro antiquado. A Bíblia não é um livro de velhos. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia fala de história dos nossos tempos e fala de Deus. Não é de religiosidade, é de Deus. E fala da nossa vida, porque Deus é o nosso Criador. E Ele nos deu este manual de instrução inspirado por homens para nós podemos ser guiados através da Bíblia, através dessa instrução. Quer ter bom marido, está aqui. Quer ter boas amizades, está aqui. Quero limpar bem a casa, está aqui. Tudo o que quiseres fazer está aqui na Bíblia, ok? Então fiquem bem e até a próxima história da Bíblia, ok? Da Bíblia. Beijos, fiquem bem, com a paz de Deus.